Era uma noite gelada de dezembro de 2008 em Paris. Dois homens americanos estavam parados na neve, desesperados, tentando encontrar um táxi que simplesmente não aparecia. O que eles não sabiam é que aquela frustração banal seria o estopim para uma das maiores revoluções do transporte em toda a história da humanidade. Dali, nasceria uma empresa que desafiaria governos, enfureceria taxistas em dezenas de países, criaria 2 bilionários e mudaria para sempre a forma como o mundo se move. Esta é a história real de Travis Kalanick e Garrett Camp, os homens que transformaram uma noite fracassada em Paris em um império avaliado em mais de 168 bilhões de dólares. Garrett Camp nasceu em 4 de outubro de 1978, em Calgary, no Canadá. Filho de um economista e de uma artista que mais tarde se tornaram construtores de casas, ele cresceu em um ambiente que mesclava criatividade com pensamento analítico. Desde cedo, Camp demonstrou uma curiosidade insaciável por tecnologia. Na Universidade de Calgary, enquanto cursava engenharia elétrica e depois engenharia da computação, ele já sonhava em criar algo que mudasse a forma como as pessoas descobriam conteúdo na internet. E foi exatamente isso que ele fez. Em 2001, ainda na faculdade, Camp cofundou o StumbleUpon, uma plataforma revolucionária de descoberta de conteúdo na web. A ideia era simples e genial: ajudar usuários a encontrar páginas interessantes baseadas em seus gostos pessoais, muito antes de algoritmos de recomendação dominarem a internet. O StumbleUpon cresceu rapidamente e chamou a atenção do Vale do Silício. Em 2007, o eBay comprou a empresa por 75 milhões de dólares. Camp, aos 28 anos, já era milionário, mas o dinheiro não era o que o movia. 2 anos depois, ele organizou um grupo de investidores e recomprou sua própria empresa, provando que sua paixão por construir algo significativo era maior do que qualquer cheque. Se você pudesse voltar no tempo e vender sua empresa por milhões, teria coragem de comprá-la de volta? Pense nisso. Do outro lado dessa história estava Travis Kalanick, nascido em 6 de agosto de 1976 em Los Angeles. Criado no subúrbio de Northridge, Travis era filho de um engenheiro civil e de uma profissional de publicidade. Desde adolescente, ele demonstrava uma competitividade feroz e um desejo insaciável de vencer. Ainda jovem, vendia facas de porta em porta para a empresa Cutco e chegou a montar uma empresa de preparação para provas com o pai de um colega. Na UCLA, onde estudava engenharia da computação, Travis abandonou o curso em 1998 para se dedicar integralmente à sua primeira startup, a Scour. Era um serviço de compartilhamento de arquivos que permitia usuários trocarem músicas e filmes pela internet, muito antes do streaming existir. O problema é que a indústria do entretenimento não gostou nada disso. A Scour foi processada em 250 bilhões de dólares por violação de direitos autorais. O sonho de Kalanick desabou. A empresa declarou falência e ele voltou para a casa dos pais devastado. Mas Travis Kalanick não era do tipo que desiste. Em 2001, ele fundou a RedSwish, outra empresa de compartilhamento de arquivos, dessa vez com uma abordagem mais cuidadosa. Foram anos de luta, de rejeições, de quase falência. Mas em 2007, a Akamai Technologies comprou a RedSwish por 19 milhões de dólares. Kalanick finalmente tinha seu primeiro grande sucesso. Você já enfrentou um fracasso tão devastador que pensou em desistir de tudo? Travis enfrentou, e usou isso como combustível. Foi nesse mesmo período que os caminhos de Garrett Camp e Travis Kalanick se cruzaram. Camp havia investido no StumbleUpon e conheceu Kalanick no circuito de startups do Vale do Silício. Os dois se tornaram amigos e frequentavam os mesmos eventos de tecnologia. E então veio aquela noite fatídica em Paris na conferência Le Web de 2008. Camp e Kalanick estavam na cidade para o evento, e ao tentar voltar para o hotel após uma palestra sobre redução de custos em transporte compartilhado, simplesmente não conseguiam encontrar um táxi na neve. A frustração era palpável. Camp pensou consigo mesmo que deveria existir uma forma de apertar um botão e um carro aparecer. A semente do Uber foi plantada naquele momento. De volta a São Francisco, Camp começou a trabalhar na ideia.
Ele queria criar um serviço de carros de luxo sob demanda, algo como ter um motorista particular sempre disponível pelo celular. No início de 2009, junto com Oscar Salazar e Conrad Whelan, Kemp desenvolveu o primeiro protótipo do que chamou de Uber Cab. Ele investiu $250 mil do próprio bolso para viabilizar o projeto. Mas Kemp sabia que precisava de alguém com a ferocidade necessária para escalar o negócio. Foi então que ele convidou Travis Kalanick para se juntar ao projeto. Kalanick entrou como conselheiro em tempo parcial no início, mas rapidamente assumiu o papel de CEO. Kemp reconheceu que sua força estava na visão de produto, enquanto Travis tinha a agressividade necessária para expandir o negócio. Em maio de 2010, o primeiro Uber oficial rodou pelas ruas de São Francisco. Eram apenas 3 carros brancos de luxo disponíveis pelo aplicativo. O conceito era revolucionário. Você abria o app, solicitava uma corrida, acompanhava o carro chegando em tempo real e pagava automaticamente pelo celular, sem dinheiro, sem cartão físico, sem gorjeta obrigatória. A experiência era mágica. O crescimento foi explosivo. Em outubro de 2010, o Uber levantou $1,25 milhão em investimento. No mesmo ano, expandiu para Nova York, Seattle, Chicago e até Paris, fechando um ciclo simbólico. Em 2011, na mesma conferência Le Web de uma ideia nasceu, Kalanick anunciou que a empresa havia captado mais $32 milhões, com investidores como Jeff Bezos, fundador da Amazon, e o Goldman Sachs apostando no projeto. A cada mês, o Uber entrava em novas cidades, enfrentando protestos de taxistas, batalhas regulatórias e proibições governamentais. Kalanick não se importava. Sua filosofia era pedir perdão depois, não permissão antes. Em 2012, nasceu o UberX, a versão mais acessível que permitia a motoristas comuns usarem seus próprios carros para fazer corridas. Isso democratizou o serviço e multiplicou o crescimento exponencialmente. A Uber não era mais apenas uma opção de luxo, era uma alternativa viável ao táxi tradicional para milhões de pessoas. A empresa se tornou o símbolo máximo da chamada economia compartilhada. No Brasil, a Uber chegou em 2014 e rapidamente se tornou o segundo maior mercado do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. São Paulo se transformou na cidade com maior demanda de corridas do planeta. Em 2014, a Uber levantou uma rodada de investimento que a avaliou em $18,2 bilhões. Travis Kalanick oficialmente se tornou bilionário, com uma participação de cerca de 5,5% na empresa. No auge, a Uber chegou a ser avaliada em $120 bilhões enquanto ainda era uma empresa privada, tornando-se a startup mais valiosa do mundo. Mas o sucesso meteórico veio acompanhado de controvérsias igualmente intensas. Kalanick era conhecido por sua personalidade abrasiva e por criar uma cultura corporativa extremamente competitiva, que muitos descreveram como tóxica. Em 2017, uma ex-funcionária publicou um relato bombástico sobre assédio sexual e discriminação dentro da empresa. A crise escalou rapidamente. Investigações internas revelaram uma cultura problemática. Um vídeo de Kalanick discutindo agressivamente com um motorista do próprio Uber vazou na internet. A pressão dos investidores se tornou insuportável. Em junho de 2017, 5 grandes investidores, incluindo a Benchmark Capital, exigiram a renúncia imediata de Travis como CEO. Poucos dias antes, a mãe de Kalanick havia falecido em um trágico acidente de barco, tornando aquele momento ainda mais devastador. Travis deixou o comando da empresa que ajudou a construir, mas manteve seu assento no conselho e suas ações. Dara Khosrowshahi, ex-CEO da Expedia, assumiu a liderança com a missão de reconstruir a cultura e preparar a empresa para a abertura de capital. Em maio de 2019, a Uber finalmente estreou na Bolsa de Nova York. Foi um dos IPOs mais aguardados da história, embora o preço das ações tenha ficado abaixo das expectativas iniciais, avaliando a empresa em cerca de $82 bilhões. Nos meses seguintes, Travis Kalanick vendeu aproximadamente 90% de suas ações por mais de $2,5 bilhões e deixou o conselho da Uber em dezembro de 2019.
Garrett Camp, por sua vez, permaneceu mais tempo no conselho, saindo em 2020, mas mantendo-se como observador. Ele seguiu investindo em startups através da Expa, uma incubadora que fundou em 2013 para ajudar novos empreendedores. Camp sempre preferiu ficar nos bastidores, deixando os holofotes para Kalanick enquanto focava na visão de produto e em construir novas empresas. Hoje, Kalanick comanda a Cloud Kitchens, uma empresa de cozinhas fantasmas para delivery que já recebeu investimentos da Microsoft e do Fundo Soberano da Arábia Saudita, sendo avaliada em 15 bilhões de dólares. A Uber, sob a liderança de Khosrow Shahi, finalmente alcançou seu primeiro lucro anual em 2023, encerrando uma era de queima de caixa que acumulou quase 30 bilhões de dólares de perdas desde 2016. Hoje, a Uber vale cerca de 168 bilhões de dólares, opera em mais de 900 cidades ao redor do mundo e realizou mais de 10 bilhões de corridas. O que começou com 3 carros pretos em São Francisco se transformou em um gigante global, que inclui transporte, delivery de comida, frete e investimentos em veículos autônomos. Travis Kalanick, aos 49 anos, tem um patrimônio estimado entre 2,8 e 4 bilhões de dólares, dependendo da fonte. Garrett Camp, aos 47 anos, possui uma fortuna avaliada em aproximadamente 5 bilhões de dólares. Ambos entraram para a história, como os homens que transformaram uma frustração em uma noite nevada de Paris em uma revolução global do transporte. A história deles nos ensina que grandes ideias podem surgir dos momentos mais banais, que o fracasso é apenas um degrau para o sucesso, e que a persistência aliada à visão pode literalmente mudar o mundo. Se essa história te inspirou, se inscreva no canal para acompanhar mais trajetórias de empreendedores que transformaram o impossível em realidade. Deixe seu like para fortalecer nosso trabalho e me conta aqui nos comentários. Você acha que Travis Kalanick foi um gênio incompreendido ou sua queda foi merecida?